Eu tô criando o meu segundo mangá já faz alguns meses e com ele eu cometi vários erros que poderiam ter sido evitados, caso eu tivesse prestado atenção desde o início. E para que você não cometa esses erros e perca seu tempo em dias ou até mesmo meses, eu vou passar por cada um desses problemas que você vai enfrentar e em como você pode superar cada um deles, assim economizando muito do seu precioso tempo. Quando pensamos em criar um mangá, pensamos em criar uma história, narrar eventos, passar uma mensagem para uma pessoa. E conseguimos fazer tudo isso através das imagens que vão dar vida à nossa obra, vulgo as ilustrações. E para conseguirmos as nossas ilustrações, precisamos de passar pela etapa do rascunho, obviamente, julgando a partir de então quais ideias vão ficar e quais ideias vão ser descartadas. E é muito importante isso, por quê? Porque se você não colocar as informações que são necessárias para que aquela ilustração faça sentido, quando você fizer a finalização, o seu desenho pode parecer com uma cara meio de não finalizado e muito provavelmente não vai ficar do seu agrado. Dando um exemplo próprio, tem as páginas que eu desenhei para poder concluir o meu mangá. E por mais que eu tenha feito as 22 páginas, elas não estão nem de perto de serem finalizadas. Ainda existe todo um trabalho que eu preciso fazer, onde nele eu vou adicionar mais informações para melhorar a qualidade visual desse quadrinho. Então, isso é sobre não adicionar a quantidade de informações necessárias, sendo esse o nosso problema. Mas então, como poderíamos usar isso ao nosso favor? Como assim isso ao nosso favor? Bem, eu vou explicar. Se você reparar no que eu disse, eu mesmo falei que usei esse problema para fazer aquelas 22 páginas restantes que faltava no meu mangá. E como você acha que eu desenhei essas páginas? Fazendo um detalhamento super incrível, minuciosamente em cada parte? Mas é claro que não. Essas páginas que eu citei não passam apenas de alguns rabiscos, o que seria o problema que eu acabei de citar. Só que qual que é a diferença daqui? A diferença é o intuito no qual aquilo foi utilizado. No meu caso, eu usei as páginas mal rabiscadas como um norte para o que eu quero desenhar naquelas páginas futuramente. Como nesse caso daqui, este foi um dos rabiscos que eu fiz para a página 42. E como você pode ver, apenas uns rabiscos mesmo. Agora, essa é a mesma página, só que iniciando algum rascunho de fato. E saber disso vai te ajudar a fazer o seu próprio mangá ou quadrinho, pois saber desse problema vai te fazer tanto evitar um resultado medíocre, mas também essa maneira de saber como contornar essa situação e ainda por cima utilizar esse problema ao seu favor vai te dar mais liberdade na hora de você fazer as suas páginas, onde se você precisar fazer 5, 10, 15 páginas ou mais, você vai ter essa possibilidade à sua disposição. E eu te falo isso por justamente ter usado esse método para fazer as 22 páginas que faltavam no meu quadrinho, onde eu fiz exatamente isso por não estar conseguindo naquela época desenhar as páginas do meu quadrinho, derivado isso por um outro problema chamado desmotivação. Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você está produzindo o seu próprio quadrinho, ou no mínimo tem interesse. E se você, assim como eu, está na batalha para fazer a sua própria história em quadrinhos, entende como isso é trabalhoso e muito difícil, onde todos os dias você precisa fazer ali um pouco a pouco. Só que quando esse problema aparece, as coisas parecem que ficam 200% ainda mais difícil. A desmotivação é um problema? Sim, ela é um problema, porque justamente quando você está desmotivado, você não está com o que conhecemos como motivação, que já avisando é uma merda a depender dela. Só que diferente da motivação, que se você tiver ali pronto para desenhar e ainda por cima está motivado, você vai fazer o seu trabalho com muito mais prazer, vai dar mais atenção aos mínimos detalhes,
No geral, o seu trabalho acaba até se saindo melhor. Só que e quando você está desmotivado, sem vontade alguma de desenhar? E seja por qualquer motivo, como escola, ou trabalho, ou problemas sociais, problemas de fora, que quando você cogita em pensar em sentar para desenhar, ainda tem o fato de que você precisa pensar o que desenhar, como desenhar, se aquele desenho vai demorar muito ou menos tempo para ser finalizado, são outros problemas que derivam uma atenção sua que quando chega na hora de realmente resolver, você muitas das vezes pode nem ter forças para isso, deixando ali para lá e indo consumir outro tipo de conteúdo como, sei lá, TikTok. Se pudermos resumir tudo o que foi falado, todos os quadrinistas vão se sentir desmotivados ao passo que produzem seus quadrinhos. Quando eu estava a produzir as páginas da primeira parte do meu mangá, conforme eu ia produzindo cada página, eu me sentia cada vez mais desmotivado, onde tinha períodos em que eu quase não desenhava nada por consequência. Esse resultado era causado pela desmotivação, só que ela era apenas um sintoma de uma outra questão. Eu disse que a desmotivação pode vir por vários fatores e um deles é naturalmente, ou seja, em períodos em que você não está tão motivado normalmente, ou por fatores de fora também, como problemas nas áreas da sua vida, onde eles podem influenciar na maneira em que você produz quadrinho, onde além de todos esses fatores externos, ainda podemos ter fatores internos. Como assim? O que seria mais ou menos a ideia de criar um mangá? Primeiramente, você começa com uma ideia na sua cabeça. Depois disso, o que você faz? Desenvolver essas ideias de alguma forma. Após isso, imaginamos como vai ser a proporção desse quadrinho. Qual a margem das linhas, quantas páginas teria essa história, fazer alguns testes de páginas, caso você nunca tenha feito, para saber quanto tempo você demoraria hoje, no seu nível de desenho atual, para realizar uma página. Eu te falando dessa maneira, você consegue ter uma ideia, uma certa clareza de qual caminho mais ou menos você deve seguir para conseguir chegar no seu objetivo. Mas e se você tivesse que fazer isso sozinho, você conseguiria? Não exatamente isso que eu acabei de falar, mas sim traçar metas de um objetivo a ser alcançado e a viabilidade dessas metas que eu acabei de citar. Se você tem um sonho, por exemplo, de fazer um mangá que tenha vários e vários capítulos, ao invés de você querer começar logo de cara com 1000 capítulos, comece ali com apenas um capítulo, com 9 páginas. Depois, parte para um mangá ali com 2 capítulos, onde desde o início você já tem a história exatamente da maneira que você quer. Aprenda a entender aonde você está alocando o seu esforço. E por que isso tudo é importante? É porque a sua desmotivação pode ser a causa de não compreender o motivo claro do esforço que você está colocando naquele momento. Seja desenhando alguma página ou criando uma história. Por que você está desenhando aquela página? Para que você está fazendo isso? Tendo uma percepção de que você está em um processo em que você precisa ir superando etapa por etapa. E você enxergando as coisas dessa maneira, você não precisa se preocupar com ter motivação ou de não ter desmotivação. Nada disso vai importar. O que vai importar é o que precisa ser feito para que eu alcance esse objetivo. E você não precisa estar animado, não precisa estar feliz para conseguir isso. Você só precisa fazer e saber o que fazer. E muito embora toda essa parte possa ter soado muito papo de coach, nada disso é essas besteiras, pois quando eu estava produzindo a primeira metade do meu quadrinho, eu senti muita desmotivação a cada página que eu ia fazendo. Muito disso por não saber como aquela história deveria prosseguir a partir de então. Mas quando eu entendi que tudo fazia parte de um processo de metas para um objetivo, depois de pensar muito, é claro,
Eu dei um jeito de criar as metas para finalizar esse quadrinho. Uma dessas metas foi eu fazer o rabisco de todas as páginas para eu ter uma ideia de como seriam as páginas futuramente. E agora um detalhezinho especial. Se você também desenha há algum tempo e tem dificuldades em desenhar formas geométricas como cubos, cilindros, pirâmides em qualquer angulação ou em qualquer perspectiva, eu vou deixar aqui no link da descrição o meu curso de como desenhar formas geométricas, aonde nele eu te ensino tudo o que você precisa saber, tudo o que você precisa entender sobre as formas geométricas, como também eu te ensino nele a como você fazer as suas próprias formas geométricas e em como você pode colocar elas em qualquer angulação também e em qualquer perspectiva. Então, se você tem um interesse, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Agora, se você tem dificuldades em fazer os seus personagens de maneira solta e expressiva, não se preocupe, porque eu também já passei por isso. E eu explico como eu superei esse problema neste vídeo daqui. Então, se você já tem um interesse, vai lá. E eu não pedi like nesse vídeo.